O sistema imune é um complexo sistema de defesa do organismo contra agentes patogênicos. Este sistema é composto por diversos tecidos e órgãos, classificados como linfóides primários e secundários, que trabalham em conjunto para identificar e eliminar ameaças. Os órgãos linfóides primários são responsáveis pela maturação e desenvolvimento das células do sistema imune, principalmente os linfócitos. Os principais órgãos linfóides primários são: medula óssea, local de produção de todas as células sanguíneas, incluindo as células do sistema imune, os leucócitos. A medula óssea vermelha, presente em ossos como o externo, costelas, vértebras e crânio, é o principal sítio de hematopoiese na vida adulta. Linfócitos B completam sua maturação na medula óssea. Timo, órgão localizado no mediastino anterior, acima do coração. O timo é crucial para a maturação dos linfócitos T. Precursores de linfócitos T migram da medula óssea para o timo, onde passam por um processo de seleção. Este processo garante que os linfócitos T maduros sejam capazes de reconhecer antígenos estranhos, a chamada seleção positiva, e não reajam contra tecidos próprios do organismo, a seleção negativa. O timo é mais ativo na infância e adolescência, diminuindo sua função com a idade, um processo conhecido como involução tímica. Os órgãos linfóides secundários são os locais onde as respostas imunes adaptativas são iniciadas. Nestes órgãos, os linfócitos maduros encontram antígenos e iniciam a resposta imune. Linfonodos, ou gânglios linfáticos, são estruturas encapsuladas distribuídas por todo o corpo, conectadas por vasos linfáticos. Os linfonodos filtram a linfa, um fluido que drena dos tecidos. Dentro dos linfonodos, encontramos linfócitos T e B, macrófagos e células dendríticas. Quando um antígeno entra na linfa, ele é transportado para o linfonodo. As células dendríticas presentes no linfonodo capturam o antígeno e apresentam-no aos linfócitos T. Linfócitos B podem ser ativados diretamente por antígenos ou receber ajuda de linfócitos T auxiliares. A ativação dos linfócitos nos linfonodos inicia a resposta imune adaptativa. Os linfonodos são organizados em córtex, que é rico em linfócitos B, em folículos, e linfócitos T, na paracórtex, e medula. O baço é o maior órgão linfóide secundário, localizado na cavidade abdominal. O baço filtra o sangue, removendo células sanguíneas velhas ou danificadas e partículas estranhas. Semelhante aos linfonodos, o baço contém linfócitos T e B, macrófagos e células dendríticas. O baço é importante na resposta imune contra patógenos presentes no sangue. A polpa branca do baço é a região com função imunitária, rica em linfócitos organizados em torno de arteriolas. A polpa vermelha é responsável pela filtração do sangue. Tecido linfóide, associado a mucosas ou malte, consiste em agregados de tecido linfóide localizados nas mucosas do trato gastrointestinal, como as placas de Peyer, trato respiratório, trato geniturinário e outros locais mucosos. O malte é a primeira linha de defesa contra patógenos que entram no organismo através das mucosas. Ele contém linfócitos, células dendríticas e outras células imunes, organizados em folículos linfóides e áreas difusas. A imunidade inata é a primeira linha de defesa do organismo. É uma resposta rápida e não específica, presente desde o nascimento. A imunidade inata tem algumas características principais. Primeiro, é uma resposta rápida, ativada em minutos ou horas após a exposição ao patógeno. Segundo,
é não específica, reconhecendo padrões moleculares associados a patógenos e padrões moleculares associados a danos, mas não antígenos específicos. Além disso, ela não possui memória imunológica, ou seja, a resposta é a mesma em exposições repetidas ao mesmo patógeno. Os componentes principais da imunidade inata incluem barreiras físicas como pele e mucosas, células fagocíticas como neutrófilos e macrófagos, células natural killer, sistema complemento e citocinas inflamatórias. Células e papéis. Neutrófilos, fagócitos abundantes no sangue. Primeira célula a chegar ao local da infecção. Fagocitam e destroem patógenos. Liberam substâncias antimicrobianas e enzimas. Macrófagos, fagócitos presentes nos tecidos. Fagocitam patógenos, células mortas e restos celulares. Apresentam antígenos aos linfócitos T. Produzem citocinas inflamatórias. Células dendríticas, presentes em tecidos e órgãos linfóides. Capturam antígenos nos tecidos e migram para os linfonodos para apresentar antígenos aos linfócitos T, iniciando a resposta imune adaptativa. Células natural killer, ou NK, são linfócitos da imunidade inata. Elas reconhecem e destroem células infectadas por vírus e células tumorais, liberando substâncias citotóxicas. Mastócitos estão presentes nos tecidos. Eles liberam mediadores inflamatórios, como histamina e heparina, em resposta a estímulos, contribuindo para a inflamação. Basófilos e eosinófilos são granulócitos. Eles participam de reações inflamatórias e alérgicas. Eosinófilos são especialmente importantes na defesa contra parasitas helmínticos. Imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa é a segunda linha de defesa. É uma resposta mais lenta, específica e gera memória imunológica. Características. Resposta lenta. Demora dias ou semanas para se desenvolver completamente após a primeira exposição ao antígeno. Específica. Reconhece antígenos específicos através de receptores de antígeno, como os receptores de células T, conhecidos como TCR, e imunoglobulinas, também chamadas de BCR ou anticorpos. Memória imunológica. Respostas mais rápidas e eficazes em exposições subsequentes ao mesmo antígeno, o que chamamos de resposta secundária. Componentes principais: linfócitos T e linfócitos B, além de anticorpos. Células e papéis. Linfócitos T. Maturação no timo, responsáveis pela imunidade celular. Linfócitos T, auxiliares ou TH, reconhecem antígenos apresentados por células apresentadoras de antígeno, também conhecidas como APCs, em moléculas MHC classe II. Eles produzem citocinas que auxiliam outras células imunes, como linfócitos B, linfócitos T citotóxicos e macrófagos, a responderem à infecção. Os principais subtipos são TH1, TH2, TH17 e T regulatórios, ou TREG. Linfócitos T, citotóxicos, ou TC, reconhecem antígenos apresentados por células infectadas em moléculas MHC classe I. Eles destroem diretamente células infectadas, liberando substâncias citotóxicas, como perfurina e granzimas. Linfócitos T, regulatórios, ou TREG, suprimem a resposta imune, prevenindo autoimunidade e controlando a intensidade e duração da resposta imune. Linfócitos B, maturação na medula óssea.
responsáveis pela imunidade humoral. Células plasmáticas. Linfócitos B, ativados que se diferenciam em células plasmáticas. Produzem e secretam anticorpos, ou imunoglobulinas, específicos para o antígeno que ativou o linfócito B. Células de memória B. Linfócitos B, de longa vida gerados durante a resposta imune primária. Em reexposições ao mesmo antígeno, as células de memória B respondem rapidamente, produzindo anticorpos em grandes quantidades, também conhecida como resposta secundária. Citocinas são proteínas de sinalização celular secretadas por diversas células do sistema imune e outras células do organismo. Mediam a comunicação entre as células e regulam a resposta imune. Citocinas inflamatórias, como TNF-A, IL-1 e IL-6, induzem vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, recrutamento de leucócitos para o local da infecção, através da quimiotaxia, resultando nos sinais clássicos da inflamação, rubor, calor, dor e edema. Citocinas podem ativar macrófagos, neutrófilos, células NK, linfócitos T e B, aumentando suas funções efetoras, como fagocitose, citotoxicidade e produção de anticorpos. Quimiotaxia. Citocinas quimiotáticas, também conhecidas como quimiocinas, atraem células imunes para o local da infecção. Efeitos sistêmicos. Febre. Citocinas pirogênicas, como IL-1, TNF-alfa e IL-6, atuam no hipotálamo, elevando o ponto de ajuste da temperatura corporal, resultando em febre. Leucocitose. Citocinas, especificamente CSF, estimulam a produção de leucócitos na medula óssea, aumentando o número de leucócitos no sangue, um processo conhecido como leucocitose. Proteínas de fase aguda. Citocinas, como a IL-6, induzem o fígado a produzir proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa e o fibrinogênio, que participam da resposta inflamatória e da opsonização de patógenos. Vasodilatação sistêmica. Em casos graves, certas citocinas podem causar vasodilatação sistêmica, levando à hipotensão. Febre. Febre é a elevação da temperatura corporal acima do normal, geralmente acima de 37 graus Celsius. É um efeito sistêmico das citocinas, principalmente IL-1, TNF-alfa e IL-6, em resposta a infecções ou inflamação. A febre pode ser benéfica, pois inibe o crescimento de alguns patógenos e aumenta a atividade de algumas células do sistema imune. No entanto, febre alta e prolongada pode ser prejudicial. Sepse. Sepse é uma resposta sistêmica desregulada do organismo a uma infecção. Caracteriza-se por uma produção excessiva de citocinas inflamatórias, também conhecida como tempestade de citocinas, levando à vasodilatação sistêmica, hipotensão, disfunção orgânica múltipla e choque séptico. A sepse é uma condição grave e potencialmente fatal. Vacinas. Vacinas são preparações biológicas que fornecem imunidade adquirida ativa ou passiva contra uma doença específica. Vacina ativa. Estimula o sistema imune do indivíduo a produzir sua própria resposta imune, como anticorpos e células T de memória, contra um antígeno específico. Adquirida após a infecção natural por um patógeno, o organismo desenvolve resposta imune e memória imunológica,
após superar a doença. Artificial, adquirida através da vacinação. A vacina contém antígenos atenuados, inativados, subunidades ou mRNA do patógeno, que estimulam o sistema imune sem causar a doença ou causando uma forma branda. Vacina passiva. Fornece imunidade temporária através da administração de anticorpos pré-formados contra um antígeno específico. O sistema imune do indivíduo não é ativado para produzir sua própria resposta imune e não gera memória imunológica duradoura. Natural. Transferência de anticorpos da mãe para o feto através da placenta ou para o recém-nascido através do leite materno. Proteção temporária nos primeiros meses de vida. Artificial administração de imunoglobulinas, soro hiperimune, contendo anticorpos pré-formados contra um patógeno específico, usada para profilaxia pós-exposição ou tratamento de certas infecções, como tétano e raiva.